Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus Cristo estejam com vocês. Que alegria começarmos o nosso programa de hoje, o programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos juntos mais uma vez para estudar, para nos aprofundarmos na Palavra de Deus e principalmente para que você tenha intimidade com Jesus. Esse aqui é o nosso principal objetivo. Quando Jesus colocou no nosso coração para que nós pudéssemos avançar nesse ministério de ensino, Jesus disse assim: olha, vai se chamar Ministério Evangélico porque está com base na Palavra de Deus, no Evangelho, na Boa Nova, né? Ministério porque é um trabalho para Deus, é um trabalho que é ministrado para a vida das pessoas, né? Evangélico, porque é baseado na Bíblia Sagrada. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então, o nosso objetivo aqui é ensinar a Palavra de Deus, mas para que você tenha intimidade com Ele. Porque, afinal de contas, o grande segredo, aí, a grande descoberta que você começa a saber quando você chega na Palavra de Deus, você descobre que é o próprio Jesus Cristo, é chamado de o Verbo de Deus. Antes dele vir aqui nesse mundo em carne e receber o nome de Jesus, como o anjo, né, disse lá para Maria: olha, você vai botar o nome da criança de Jesus. Mas antes ele já existia. E ele era chamado, o nome original dele é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Olha que coisa mais linda isso, né? Então, quando a gente está investindo tempo, você aí ouvinte, investindo tempo em ouvir, em aprender sobre a Palavra de Deus, na verdade você está investindo tempo em ter cada vez mais intimidade com Jesus. Porque Jesus é a Palavra de Deus. Não é bacana isso? Não é interessante? Então, por isso que é muito bom nós estarmos aí investindo o nosso tempo nessa bênção, né? Que é aprender a Palavra de Deus. Então, hoje, quinta-feira, eu quero começar com vocês uma série de estudos bíblicos que nós vamos levar por alguns dias falando da vida de um servo de Deus que teve uma vida muito interessante, para que a gente possa observar e ver em que a vida desse servo de Deus e nos escritos dele, e como foi o testemunho desse servo de Deus, como foi que esse testemunho aconteceu e como esse testemunho pode impactar a nossa vida. Eu estou falando aí do apóstolo Paulo. Nós vamos, em alguns programas aqui, conforme o Senhor for derramando, nós vamos abordar a vida do apóstolo Paulo, o testemunho do nosso irmão Paulo, né? Paulo que escreveu 13 livros do Novo Testamento, dos 27, é o total de livros do Novo Testamento, 27. Nosso querido irmão Paulo escreveu 13, então quase a metade, não é? Então é uma vida interessante. Nós não vamos estudar a vida do apóstolo Paulo como uma forma de louvor a ele, de jeito nenhum, né? Porque sabemos que o único digno de todo louvor, toda adoração, toda reverência, toda veneração e qualquer tipo de adoração, veneração, reverência, temor
o único digno de receber é o nosso Deus, não é? É o Pai, Yahvé, o Filho, o Verbo de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Somente essas três pessoas que existem em um único Deus é que são capazes de receber esse tipo de louvor e adoração e veneração e coisas do tipo. Mas nós vamos sim conhecer a vida do nosso querido irmão Paulo como um testemunho. Como, imagina, você às vezes não liga na rádio e tem alguém ali contando o seu testemunho, né? Minha vida era assim, depois ficou desse jeito, e era ruim, aí eu encontrei Jesus, e aí a pessoa fala de todas as mudanças, né? As maravilhas que Jesus fez. Então a gente vai aqui estudar o testemunho do apóstolo Paulo, como um irmão em Cristo que ele é, um conservo nosso que esteve aqui na terra e hoje já está lá no seio de Abraão, já está no paraíso ali com Jesus, apenas aguardando a segunda volta de Jesus. Então vamos estudar, né? Vejam que é interessante, queridos, que essa biografia ela tem, do apóstolo Paulo, tem algumas características muito interessantes, que realmente vale a pena a gente conhecer um pouco mais a fundo, até para que a gente possa entender melhor como Jesus opera e como Jesus faz a sua obra. Como Jesus faz a sua obra, que é a pregação do Evangelho, avançar aqui na Terra, né? É interessante, a gente vai ver que a história, o testemunho do apóstolo Paulo se confunde com a história da igreja primitiva, ou seja, com os primeiros momentos da igreja cristã aqui na Terra. Logo após a ressurreição de Jesus, Jesus passou lá 40 dias convivendo ainda com os apóstolos, com muitas pessoas, já estando ressuscitado, e depois então Jesus subiu aos céus. E aí a igreja ficou aqui na terra, houve a derramado o Espírito Santo sobre a igreja, e aí começa a história da igreja cristã primitiva. É muito bonita essa história e tem muitos ensinamentos para nós, não é? Bem, para começar, não sei se você sabia, mas o verdadeiro nome do apóstolo Paulo era Saulo, não era Paulo. O nome original dele era Saulo de Tarso, né? Sendo que Tarso era a cidade onde Saulo nasceu. Naquela época era muito comum se dizer Saulo de Tarso, né? Se pudesse ser José de Recife, né? Mais ou menos assim. Então era a cidade onde ele nasceu. O nosso querido Saulo, que depois Deus mudou o nome para Paulo, ele nasceu como um judeu, né? Ou seja, ele era nascido a partir do povo que é descendente de Abraão, não é? Que é o povo de Israel, né? E ele nasceu da tribo chamada tribo de Benjamim. Então o que é isso, né? Você se lembra, né? Se você não se lembra, a gente vai ter esse estudo também em outros programas. Você se lembra que Abraão é o nosso querido patriarca da fé. É o primeiro homem que Deus ali fez aliança dizendo que a partir de Abraão, Deus ia fazer um povo e iria separar esse povo apenas esse povo Deus ia entregar toda a revelação que ele tinha para o ser humano e Deus ia cuidar desse povo, é o povo de Israel, não é? Então Abraão ele teve um filho chamado filho da promessa, não é? Chamado Isaque. Por que filho da promessa? Porque Abraão já era velhinho, né? Deus fez a promessa que Abraão ia ter um filho, ele tinha 75 anos de idade, Abraão. E só com 99 anos de idade é que Abraão veio ter esse filho, né? A esposa de Abraão era estéril, era Sara. Então realmente foi um filho fruto de uma ação sobrenatural de Deus na vida de Abraão e de Sara, né? Sua esposa. Então esse filho se chamou Isaque, e Isaque depois teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Então Deus escolheu um dos 2 filhos de Isaque, que foi o Jacó, para a partir de Jacó
começar essa divisão do povo em tribos. Então Jacó, Deus mudou o nome de Jacó. Jacó significava enganador. Olha que nome horrível, já pensou? Chamar enganador. E Deus mudou o nome para Israel. Então deixou de chamar Jacó e passou a chamar esse homem de Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Olha que diferença, hein? Que maravilha. Então o Israel, que era o Jacó, teve 12 filhos, não é? E esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel, não é? E a gente vê que um desses, na verdade, ele teve um desses filhos que Jacó teve foi o Benjamim, o caçula. Então é interessante que cada filho de Jacó deu origem, cada filho de Israel deu origem a uma tribo, a um povo dentro de Israel. Como se fosse assim, cada filho de Israel deu origem a Pernambuco, outro a Paraíba, outro a Alagoas. Então foi um povo que foi ocupar determinada área dentro de Israel, né? Então o apóstolo Paulo, nosso querido irmão Paulo, era descendente da tribo de Benjamim. Benjamim, que era o caçula do nosso querido Jacó, não é? Muito bem. Saulo, se você não sabia, ele não era um judeu qualquer não, viu? Não era não. Não era uma pessoa assim que levava uma vida comum. Ele pertencia a um grupo religioso judaico que era chamado de fariseus. Olha aí, fariseus. Você lembra de já ter ouvido essa palavra um bocado na Bíblia, né? Os fariseus para lá, os fariseus para cá, a gente escuta um bocado isso. Inclusive, hoje em dia, chamar uma pessoa de fariseu é até uma ofensa, né? A pessoa fica até chateada, né? Você é um fariseu. Quer dizer o que, fariseu? Quer dizer, hoje em dia, aquela pessoa que diz uma coisa, mas faz outra, né? Diz que é bonzinho, que faz tudo certinho, mas você vai ver a vida da pessoa, faz tudo errado. Então, hoje tem um nome pejorativo, né? O nome é quase um xingamento. Mas naquela época, os fariseus eram um grupo religioso dos judeus. E era um grupo com princípios muito rígidos, muito. Esse grupo afirmava que era necessário seguir a lei de Deus de forma completa. Ele inclusive exigia das pessoas que todo mundo seguisse o cerimonial, a lei de Deus. Era sim um grupo religioso bastante rígido, né? Não admitia que a pessoa andasse fora da lei de Deus, né? Só que quando o nosso querido Senhor Jesus se fez carne, não é? Quando o Verbo de Deus ele veio habitar aqui na terra e se fez carne, esse grupo dos fariseus, veja que coisa, que já que eles eram tão rígidos, né? Tão assim, teoricamente cumpridores da palavra de Deus, em teoria esse grupo deveria receber muito bem Jesus, né? Diria, olha, chegou o Messias tão prometido pelas Escrituras. Mas sabe que foi o contrário. Esse grupo religioso, os fariseus, foi o principal grupo religioso que mais perseguiu Jesus. Foi o grupo que mais discutiu com Jesus, brigou com Jesus. Foi o grupo que queria matar Jesus de todo jeito. Foi o grupo que não aceitava de jeito nenhum a pregação de Jesus. Não aceitava quando Jesus dizia que era filho de Deus. Porque naquela época, em Israel, você dizer que era filho de Deus era a mesma coisa que dizer que você era igual a Deus. E eles não admitiam, eles achavam que isso era uma blasfêmia, uma coisa horrorosa. Então veja que coisa interessante, né? Esse grupo religioso do qual o apóstolo Paulo fazia parte, nosso irmão Paulo, e ele foi educado desde menino, desde pequeno, junto com os mestres desse grupo. Então, os maiores mestres religiosos da época ensinaram a Paulo. Então, ele cresceu com esse pensamento também, não é? Achando que Jesus era um impostor,
um charlatão, um trapaceiro, um enganador. Veja que coisa, né? E o interessante é que, apesar desse grupo religioso, os fariseus, estudarem tanto as Escrituras, eles não perceberam que Jesus era o Messias que tinha sido prometido pelas próprias Escrituras, né? E que tudo o que aconteceu na vida de Jesus, o fato dele ter feito seu ministério, ter feito curas maravilhosas, perdoado pecados, ter morrido na cruz, ressuscitado e subido aos céus, tudo isso já estava previsto no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Tudo previsto direitinho, com muita antecedência, tudo bonitinho. Então, é interessante isso, né? Os fariseus, eles acabam ficando para nós, hoje em dia, como um exemplo do que não deve ser seguido, né? Não deve ser seguido. É o exemplo de um grupo religioso que dava mais valor ao cerimonial, à forma, à aparência, do que ao conteúdo, né? Dava mais valor aos rituais, aos usos e costumes, do que ao real significado espiritual desses usos e costumes, desses rituais, né? Então, veja que coisa, o nosso querido irmão Paulo foi educado por mestres desse grupo e se tornou um dos grandes nesse grupo de fariseus, né? Esse grupo foi o grupo contra quem Jesus mais proferiu condenações na Bíblia e contra quem Jesus teve mais discussões diretas, né? Tete a tete mesmo, né? A ponto de, hoje em dia, né, como nós já dissemos, a palavra fariseu ter esse significado pejorativo de uma pessoa hipócrita, né? Que fala uma coisa e faz outra diferente, um traidor, um falso, né? Muito bem. Apesar do nosso querido irmão Paulo, que se chamava Saulo, né, ser desse grupo religioso, a Bíblia relata que ele era um homem realmente fiel a Deus, um homem que temia Deus, um homem que buscava a Deus com sinceridade, procurava cumprir a lei com sinceridade, ou seja, enquanto muitos fariseus queriam matar Jesus, queriam perseguir Jesus, porque viam em Jesus uma ameaça, né? Jesus ele veio para mudar o sistema religioso que havia na época, né? Baseado em sacrifícios de animais e tudo mais, porque Jesus ele veio ser o último sacrifício, né? Depois que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue precioso, não há mais necessidade de sacrificar animais, de sangrar animais, porque o sangue do Cordeiro de Deus, perfeito, sem defeito, todo-poderoso, foi derramado de uma vez por todas para limpar, para exterminar o pecado da nossa vida. Veja que maravilha. Então quem recebe, quem aceita receber esse sacrifício na sua vida, quem crê nesse sacrifício, quem passa a colocar Jesus como governador da sua vida, aí sim, esse sangue é derramado na sua vida e os seus pecados são totalmente apagados. Veja que coisa, né? Então, esse grupo religioso, ele fazia parte da época, né, dos sacrifícios, eram os referenciais da época e ficaram muito chateados com Jesus por causa disso. Mas o apóstolo Paulo não, o Saulo, como era chamado na época, ele se chateava porque ele estava cego, né? Ele não via que Jesus era o Messias mesmo. Então ele pensava que era um enganador, por isso ele ficava chateado com as pessoas que seguiam a Jesus, né? Bom, o nosso querido irmão Paulo também era um cidadão romano. Olha aí, que bonito. Porque na época em que ele nasceu, o Império Romano já dominava toda essa área, onde ficava inclusive a cidade dele, né? E se você se lembrar da sua aulinha de história, né? Da sua professora lá da 7ª série, não sei se você se lembra, quando você fez aula de história, lá no ensino fundamental 2, não sei como se chama hoje em dia, mas na minha época era 7ª série, né? O Império Romano, ele dava título de cidadão quando ele chegava e conquistava uma nação, um povo, ele então
e esse povo se submetia ao Império Romano, aceitava a dominação do Império Romano, então Roma, em troca, dava um título de cidadão às pessoas que moravam nesses locais, não é? Então a pessoa se sentia honrada, não é? Porque o título de cidadão romano, ser cidadão romano naquela época, vamos nos lembrar que era uma época de grande selvageria, né? Era uma época de guerras, de lei do mais forte, não é? A pessoa entrava um na casa do outro e valia a lei do mais forte. Então você, na época, ser cidadão romano era assim, valia muito, trazia uma série de vantagens para a pessoa, né? Para começar, já dava à pessoa o direito de ter um julgamento caso alguma acusação fosse feita contra essa pessoa. Já pensou? Olha, se alguém acusava, você roubou um cavalo da minha fazenda. Pronto. Se a pessoa fosse um cidadão romano, então a pessoa tinha o direito de ser levada diante de um juiz de direito, igual como é hoje. E você tinha direito, se você fosse cidadão romano, também a ter um advogado de defesa. Então você tinha direito ao juiz, ao advogado, e a ter um julgamento justo, onde a parte que estava lhe acusando iria apresentar as provas, e você seria julgado e condenado conforme as leis romanas, o direito romano. Inclusive, o nosso direito hoje, no Brasil, ele nasceu do direito romano, não é? O direito romano originou muitas das leis que nós temos hoje, o sistema legal. Então, isso era uma grande vantagem, não é? Você ter esse título de cidadão romano. Ô pastor, e quem não tinha o título de cidadão romano? A quem não tinha, se alguém o acusasse, era julgamento sumário. Acusou, se o acusador fosse mais forte que você, ele pegava você e matava e executava e pronto. E ficava por isso mesmo, valia a lei do mais forte, não é? Então, ser cidadão romano realmente era uma coisa muito importante naquela época, não é? Então esse era o nosso querido Saulo, imagine, né? Uma pessoa que cresceu desde menino muito dedicado ao estudo da palavra de Deus, muito dedicado a servir a Deus, muito estudioso, um menino muito caprichoso nos estudos e que foi educado, foi ensinado pelos maiores mestres fariseus na época, nos mestres religiosos. E pastor, onde é que está tudo isso na Bíblia que o senhor está falando? Bom, daqui a pouquinho, não perca não, viu? Não saia daí não. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, para você ouvir aí louvores, para você adorar a Deus. É um intervalo até maior, para você glorificar a Deus porque você está vivo, porque você tem uma casa, uma família, tem a comida do dia a dia, você vai adorando a Deus aí com esses louvores, e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco, falando justamente, trazendo para você os trechos da Bíblia, onde tem essa historinha do nosso querido irmão Paulo, apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, que a gente está contando aqui, tá bom? Não saia daí não, daqui a pouco então a gente volta. Até já, fique na paz de Jesus, por enquanto. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida.
De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos, glória a Deus, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está nos acompanhando aqui nesse assunto tão abençoado, tão gostoso de hoje, que é nós estamos estudando um pouquinho do testemunho do nosso querido irmão, o apóstolo Paulo, não é, da Bíblia, aquele que escreveu 13 livros dos 27 totais do Novo Testamento. Quer dizer, ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. Veja que homem de Deus, como foi usado por Deus, né? E nós estamos conhecendo um pouquinho mais o testemunho dele, como dissemos no primeiro bloco, não para adorá-lo, para venerá-lo, nada, porque sabemos que somente Deus é quem é digno de receber, né? Todo louvor, toda veneração, toda adoração. Mas estamos estudando o testemunho do apóstolo Paulo, do nosso irmão conservo, servo como nós, né? Paulo, porque tem assim características que vão ajudar a nossa fé. E como nós dissemos no primeiro bloco, muito parecido quando você vai na igreja e alguém quer dar um testemunho, né? Muitas vezes aquele testemunho, aquela história de vida, edifica a sua vida, né? Reforça a sua fé. E é por isso que nós estamos então estudando e conhecendo um pouco mais do testemunho do apóstolo Paulo. Então no primeiro bloco nós falamos um monte de coisa para você, né? Que ele foi educado desde cedo no grupo religioso chamado fariseu, não é? Os fariseus eram um grupo judaico e esse grupo era muito rígido, não é? Cobrava de todo mundo que cumprisse a lei de Deus ao pé da letra. Só que muitos desse grupo eram pessoas hipócritas, né? Eram pessoas que somente falavam, mas não praticavam aquilo que faziam. Já o apóstolo Paulo, a Bíblia nos diz que ele realmente era um homem que queria agradar a Deus, um homem que buscava ser fiel a Deus. Vimos também que ele nasceu na cidade de Tarso, não é? E que o nome dele era Saulo, com S, S de super, era Saulo de Tarso, e que ele era um cidadão romano, não é? Porque na época, quando o Império Romano conquistava outras nações, e a nação aceitava se submeter a eles, então eles davam o título de cidadão romano, que era muito importante, garantia uma série de direitos, como nós temos hoje, direito à justiça, a um julgamento justo, né? Então uma série de proteções ao direito da pessoa humana, quando era cidadão romano. Muito bem, então vamos agora ver onde está na Bíblia essas passagens que podem nos trazer essas informações. Primeiro você vai abrir a sua Bíblia, aí no livro de Atos dos Apóstolos. Então você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos é Novo Testamento, né? Livro de Atos. Ele vem logo depois dos 4 evangelhos, né? Então você vai lá na página de índice da sua Bíblia, pega lá Atos dos Apóstolos, vai lá no versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, Atos 22, versículo 25 e 26. Chegaram aí? Atos 22, versículo 25 e 26. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente. Estavam aqui amarrando Paulo com correias. Isso aqui aconteceu quando o apóstolo Paulo estava aí numa cidade pregando o evangelho e o pessoal quis prender o apóstolo Paulo, né? E aí disse Paulo ao centurião. O centurião
era o capitão, né? O capitão de 100, de uma tropa de 100 soldados. Então esse capitão romano disse Paulo ao centurião romano presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Olha aí. Então o apóstolo Paulo, qual é a situação aqui? O pessoal reclamou do apóstolo Paulo porque ele estava pregando o evangelho naquela cidade e os judeus não gostavam. O apóstolo Paulo está pregando o evangelho porque ele pregava Jesus Cristo, né, como o Messias que chegou, e naquela época, como ainda hoje, a maioria dos judeus ainda está aguardando o Messias, né? Não aceita que Jesus Cristo foi o Messias que estava previsto no Velho Testamento. Então o apóstolo Paulo diz: olha, vocês vão aqui me amarrar para me açoitar. O açoite naquela época, queridos, era feito com uma vara. Então davam umas varadas nas costas da pessoa, umas chicotadas, e ficava em carne viva, era um negócio pavoroso. E o açoite era uma condenação, né? A pessoa só era açoitado depois que fosse condenado, né? De acordo com o crime, aí recebia 50 açoites, 10 açoites, né? Aí o apóstolo Paulo está perguntando ao centurião, ao capitão lá que ia prender ele: olha, é certo você querer açoitar um cidadão romano que ainda não foi condenado? O apóstolo Paulo dizendo que ele era um cidadão romano e que não tinha sido julgado ainda. Então como é que ele ia ser condenado? Então veja o que disse o centurião, né? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Assustado, né, o centurião. E segue a Bíblia dizendo: porque este homem é cidadão romano. Olha aí. Então, como nós dissemos, né, o apóstolo Paulo, querido irmão Paulo, era um cidadão romano. Então, veja que nesse caso aí, o título de cidadão romano ajudou nosso querido Paulo, né? Porque ele ia levar uns açoites aí, e pelo fato de ser cidadão romano, ele teve o livramento desses açoites, né? Embora ele sofreu um bocado, ele foi bastante perseguido, bateram um bocado nele em várias cidades, mas ele não desistia, seguia pregando o evangelho e sempre, né, servindo a Deus com fidelidade. Outro ponto da palavra que a gente vai ver é justamente o livro de Filipenses. Vai lá, é Novo Testamento, um pouquinho mais na frente aí de onde você está. É a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Ele escreveu esse livro, Filipenses, o capítulo 3, versículo 4 até o 6. Anote aí no seu caderninho. Filipenses, capítulo 3, versículo 4 até o 6. Diz assim a palavra de Deus. Você achou aí na sua Bíblia? Filipenses, capítulo 3, versículo 4 até o 6. Diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Aqui é o apóstolo Paulo falando para nós. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai começar a falar por que ele poderia confiar na carne. Vai falar um pouquinho da vida dele. Aí ele diz assim: circuncidado ao 8º dia. Ou seja, os pais dele cumpriram esse mandamento de Deus, que era quando a criança completava 8 dias de nascido, então tinha que ser circuncidada, que era o quê? Cortava um pedacinho do prepúcio, um pedacinho de pele do órgão sexual masculino. Então era assim que se fazia aliança com Deus. Deus tinha instituído assim no Velho Testamento. Então Paulo diz: eu fui circuncidado no 8º dia, seguindo aí a lei de Deus. Aí ele segue dizendo: da linhagem de Israel. Quer dizer, ele era realmente descendente de Israel, né, de Jacó, príncipe de Deus. Ele segue dizendo: da tribo de Benjamim. Olha ele dizendo aí, que era da tribo de Benjamim, né? Ele diz: hebreu de hebreus. Olha aí, quer dizer, descendente puro dos hebreus, né? Na linhagem dele não tinha nenhuma mistura com outro povo, então era descendente de hebreus.
Aí ele segue dizendo, quanto à lei, fariseu. Quer dizer, como é que ele encarava a lei? Como um fariseu. Ele era membro desse grupo religioso fariseu que dizia que a lei tinha que ser estudada, cumprida ali ao pé da letra, a lei de Deus. Quanto ao zelo, zelo quer dizer cuidado. Ele diz perseguidor da igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está revelando que quando ele era fariseu ainda e não aceitava, não tinha conhecido ainda Jesus Cristo, ele era perseguidor da igreja de Cristo, porque ele achava que isso era um cuidado que ele estava tendo com a lei de Deus. Veja que coisa. Ele achava que a igreja de Cristo, os apóstolos, quem seguia Jesus e o próprio Jesus, eram enganadores, farsantes, hereges, né? Pessoas que estavam blasfemando, né, contra Deus. Então, ele, por cuidado, perseguia a igreja. Não era por ganância, era porque ele achava que eram enganadores, né? Ele segue dizendo aqui também, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele era uma pessoa que ficava realmente com cuidado, não é? Ele buscava cumprir a lei, não é? Conhecer a lei de Deus, o Velho Testamento, e praticar. Então veja que ele está dizendo o que aqui? Várias informações bíblicas, né? Confirmando o que a gente tinha falado aí no primeiro bloco, que ele veio de Israel, da tribo de Benjamim, cidadão romano, fariseu, né? Perseguidor da igreja, uma pessoa que buscava ser fiel a Deus. Então essa era a realidade de Paulo. Então o que ele está dizendo aqui em Filipenses é que se alguém podia se confiar na força da carne, não é? Nas próprias obras, na descendência, era ele que tinha todas essas vantagens, né? E aí, veja que interessante isso aí, né? Como é que pode, né? Quer dizer, uma pessoa que era tão temente a Deus, que era tão preocupada com Deus, ser um perseguidor da igreja, né? Então é interessante, né? Isso, veja que muitas vezes a pessoa está desagradando a Deus achando que está agradando, né? Era o caso do apóstolo Paulo, nosso irmãozinho Paulo, que nessa época ainda se chamava Saulo, né? Porque no Velho Testamento se dizia o seguinte, as pessoas que estavam blasfemando contra Deus, elas tinham que ser eliminadas do meio do povo de Israel, justamente para não corromper a fé do povo, né? Para o povo não se desviar da adoração a Deus e buscar outros deuses, né? Dos outros povos, que cada povo naquela época tinha o seu próprio Deus, os seus ídolos, os seus ritos, os seus sacrifícios. Então, como o nosso querido Saulo, que é como Paulo se chamava, cumpria, né? Procurava cumprir a lei de Deus ali à risca, né? Ele achava que esse grupo, chamados cristãos, estavam corrompendo o povo de Israel, né? Estavam afastando o povo de Deus da comunhão com Deus, né? Então, por isso que ele perseguia a igreja. Veja que coisa fantástica, né? Você sabia disso? Nosso querido apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, conservo nosso, que escreveu 13 livros do Novo Testamento, que tem ao todo 27, quase a metade. Ele, antes de conhecer Jesus, quando se chamava ainda Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Veja que coisa, né? E aí eu pergunto a você, e aí, o que será que Saulo fez exatamente para perseguir a igreja? O que você acha? Até onde ele foi para perseguir a igreja? Será que ele fez coisas simples? Ou ele fez coisas graves ou muito graves para perseguir a igreja, né? Como você acha que acaba essa história do testemunho, esse testemunho do nosso querido irmão Paulo, do apóstolo Paulo, né? Sabe como acaba? Hoje a gente não vai contar não, mas no próximo programa você nos acompanhe, porque aí a gente vai contar direitinho a continuação dessa história do nosso querido apóstolo Paulo, né? Como é que ele perseguiu a igreja, o que ele fez e o que isso gerou na vida dele, como foi a história toda aí do nosso irmão Paulo, para a gente poder entender direitinho como o testemunho do nosso querido Paulo vai nos ajudar na nossa vida cotidiana, né? Tá bom? Então,
por hoje é isso. A gente vê esse estudo aí do nosso querido Paulo. Eu queria agora aproveitar para orar pela sua vida, dentro do que a gente aprendeu aqui, para que Deus possa tocar no seu coração. Amém? Vamos orar? Então vamos orar. Feche aí os seus olhos, se você puder, e vamos entrar na presença do Pai em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido e amado, é em nome de Jesus, Senhor, que nós entramos agora, Paizinho, na Tua presença sagrada. Pai de glória, eu quero trazer, Senhor, Pai, aqui nesta tarde, Senhor, esse fato, Pai, que aconteceu na vida do nosso querido irmão Paulo, do apóstolo Paulo, né? Que antes se chamava Saulo, Paizinho. Ô Pai, nós estamos aqui orando, Senhor, eu juntamente com os ouvintes, e veja, Senhor, como era a vida do Saulo, né? Nós começamos a aprender hoje, Pai, que o Saulo ele foi criado um homem religioso, desde pequeno. Ele recebeu educação religiosa, ele era do grupo religioso dos fariseus, Paizinho. E era um grupo, o Senhor sabe como era um grupo duro, um grupo rígido, né? Que obrigava todo mundo ali a cumprir a tua lei, mas que tinha, Senhor, também muitas pessoas que eram pessoas falsas, né? Que apenas falavam, que eram rígidos, mas eles mesmos não cumpriam a lei. Mas só que o apóstolo Paulo, querido Deus, era um homem que cumpria a tua lei, que buscava, que era sincero, não é? Buscava te adorar, buscava te servir, te obedecer. Mas veja, Deus, que coisa. Esses ouvintes estão ouvindo hoje que esse homem que era tão dedicado a ti, um homem sincero, um homem que te buscava de coração, mesmo assim, Pai, ele perseguiu a tua igreja. Ele perseguiu os seguidores de Jesus Cristo. E ele fez coisas terríveis que nós vamos aprender no próximo programa. Mas como é que pode, Pai, uma pessoa que era perseguidor da tua igreja, em primeiro lugar, Deus amado, como é que pode uma pessoa tão estudiosa da palavra de Deus não ter percebido que Jesus Cristo era realmente o Messias, que tinha sido o Messias que foi prometido? Que cegueira espiritual ele estava, não é, querido Pai? Do mesmo jeito, Paizinho, tem ouvintes que estão nos acompanhando agora, Pai. Pessoas que talvez tenham estudado muito religião, são pessoas cultas, quem sabe até fizeram curso de teologia, ou fizeram cursos de várias religiões, né? História da religião, ou se formaram, são especialistas. Muitos até já leram a Bíblia todinha. Mas mesmo assim, Pai, esse conhecimento todo, ele não fez efeito na comunhão contigo. Mesmo assim, Pai, como o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, todo o conhecimento religioso das Escrituras que ele tinha, e era um conhecimento grande que ele tinha, não foi suficiente para ele poder enxergar o Messias, o Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja que coisa. Nós vamos ver, Pai, como aconteceu essa virada na vida dele, mas até o momento que nós estudamos até agora, ele realmente perseguia a igreja. Como é que pode, né, Senhor? Como é que pode? Veja que Jesus levou a palavra dele, Pai, levou para pescadores, não é, para pessoas humildes, e essas pessoas entenderam a palavra. Não eram estudiosos profundos, não eram pessoas do grupo dos fariseus, rígidos, religiosos, mas as pessoas tinham um coração aberto para receber o Senhor, Pai. Por isso, eu peço em nome de Jesus, Senhor, minha oração hoje é para esse ouvinte que, por acaso, dois tipos de ouvintes. Primeiro, Pai, aquele que hoje tem uma vida tão errada, tão torta, tão longe de Ti, e que pensa assim, minha vida não tem jeito, eu estou muito longe de Deus,
jamais vou chegar perto dele. Pois saiba, querido ouvinte, que essa palavra é para você. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja de Deus. E ele se transformou num dos maiores homens de Deus usados pelo Senhor, tanto para escrever boa parte do Novo Testamento, como também para pregar a palavra de Deus em vários lugares do mundo. Então saiba que não importa a sua situação hoje, o que importa é você abrir o seu coração para Jesus operar e transformar você, como ele transformou Saulo em Paulo, transformou uma maldição para a igreja numa bênção para a obra de Deus. Então que assim seja feito. Eu ministro isso na sua vida, em nome de Jesus. E também o outro tipo de ouvinte com quem eu falo agora é aquele que estudou muito, estudou bastante teologia, filosofia, história das religiões, psicologia, sabe? Você estudou tanto, de repente você é graduado, é mestrado, é doutorado, é pós-doutor, mas isso não fez diferença espiritual na sua vida. Você tem muito conhecimento na mente, mas o seu coração continua vazio, continua triste, continua sedento por uma presença que nada pode ocupar, a não ser a presença de Deus, a não ser a presença do Espírito Santo. Então, ministro na sua vida que você abra o coração. Não faça como os fariseus, que na época não aceitaram o Messias. Preferiram confiar na sua sabedoria, no seu próprio entendimento. Abra o seu coração e receba a instrução bíblica, receba o toque do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te convence aí do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence que você precisa de Deus, que você precisa de Jesus na sua vida e que sem Ele você não pode fazer nada. Então, em nome de Jesus, que assim seja feito na sua vida. Em nome de Jesus. É assim que eu oro. E se você concorda comigo, você diz aí amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, então, queridos. Maravilha. Vamos continuar no próximo programa. Não perca. Nós vamos continuar aí o nosso estudo da vida, do testemunho do apóstolo Paulo. Vai ser muito edificante. Vai ser bonito para a gente poder fortalecer a nossa fé e aprender um pouco mais sobre como Deus usa as pessoas do jeito que Ele quer e quem Ele quer, para a sua glória, tá bom? Então, até o próximo programa e fiquem todos na paz de Jesus. Se vocês quiserem nos conhecer pessoalmente para aprender mais a palavra, estar conosco, não esqueça que nos reunimos sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, de 8 às 9h30, ali na Requinte Recepções, ali no Arruda, fica na rua José Ostrégésilo, número 156. Você indo pela Avenida Bibiribe, no sentido como quem vai para Bibiribe, quando você passar o estádio do Arruda, é a segunda rua à direita, tá bom? A rua que tem um sinal de trânsito. Então fique na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa, aprendendo mais sobre o apóstolo Paulo. Amém. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.